Olá, turminha do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula de língua portuguesa, tá bom? Dando continuidade ao que a gente já vem estudando ao longo dessa jornada, certinho? Hoje nós vamos continuar ainda falando sobre o gênero textual resenha. Já estão vendo aí na telinha de vocês o tema da nossa aula, resenha. Só que a gente vai explorar hoje uma habilidade que procura saber, procura ensinar vocês, melhor dizendo, a identificar o que é fato e opinião relativa a um fato, tá bom? Vamos já ver nossa habilidade direitinho e compreender um pouco mais sobre isso. Estão todos prontos? Sentadinhos confortavelmente? Pegaram o caderno e a caneta para anotar as partes mais importantes da nossa aula de hoje? Maravilha! Pois vamos lá, pessoal. Muita atenção, ok? Então tá aqui o nosso gênero, resenha, dando continuidade às nossas aulas. A gente já vem falando sobre esse gênero ao longo dessas 3 aulas, não é isso? E a nossa habilidade de hoje, distinguir em textos jornalísticos um fato da opinião relativa a esse fato. Gosto muito dessa habilidade, falo muito sobre ela com vocês, porque principalmente hoje, nos tempos em que nós vivemos, é muito importante distinguir o que é fato e o que é opinião, tá bom? E vocês, alunos do sexto ano, já têm que começar a saber disso e aí praticando isso, tá bom? Então a nossa aula de hoje é voltada para esta habilidade dentro do gênero resenha, ok? Vamos lá? E aí, só relembrando mais uma vez, nunca é demais, tá bom? Sempre que vocês puderem, revisem essas aulas, revisem esses conteúdos, tá bom? Leiam bastante. Quanto mais se lê esses gêneros textuais, mais vocês aprendem e conseguem identificar a que gênero pertence cada texto que você lê, tá bom? Então vamos lá, continuando nossa aula sobre o gênero resenha. O que é a resenha, pessoal? Resenha é um texto, tá bom? É um gênero textual que consiste na descrição de um objeto cultural, pode ser um livro, um filme, uma peça teatral, uma exposição, um show, ou até um relógio, um celular, tá bom? Um tênis, um carro, uma moto, toda a criação humana aí que a gente puder falar dela, descrevê-la e avaliá-la, é possível resenhar, tá bom? Além de descrever esse objeto cultural, eu, enquanto resenhista, posso também fazer um juízo de valor, eu posso trazer ali a minha avaliação, a minha apreciação desse objeto cultural, tá bom? Dizer os pontos positivos, os pontos negativos, o que eu gostei, o que eu não gostei, isso é muito válido, tá bom? Certinho? Então, a resenha é um gênero textual que consiste na descrição de um objeto cultural, livro, filme, peça teatral, exposição, show e etc., podendo haver também por parte do resenhista uma apreciação de valor do objeto resenhado, ok? Lembraram, né? Não esqueçam. Vamos fazer uma revisãozinha aqui rápida do que a gente já viu até aqui sobre o gênero resenha, tá bom? Quais são as principais intenções, qual é o objetivo, qual é a finalidade desse texto, tá? Desse gênero textual? Informar, tá bom? E expressar opiniões sobre um produto cultural. Livro, filme, CD, exposição, uma infinidade aí que existe, tá bom? E aí, pessoal, quero chamar a atenção aqui para vocês. Informar e expressar opiniões. Lembre muito disso, tá? Porque em uma resenha eu posso informar sobre um livro que acabou de ser lançado, sobre um filme que está aí nas plataformas, que está no cinema, que já está no ponto de você assistir, tá bom? Ou qualquer outro objeto cultural. Por isso que a gente traz aqui como intenção principal desse texto, informar. E aí acrescento, né? Expressar opiniões, porque eu vou, enquanto resenhista, fazer uma avaliação, dizer o que eu gostei e o que eu não gostei, tá bom? Entendido aí? Como é que é organizado? Vimos na aula passada, né? Tem umas 3 partes aí desse texto. O texto tem 3 partes: a apresentação, o desenvolvimento e a conclusão, digamos assim. Na aula passada a gente viu que na apresentação, o nome já está dizendo, eu vou apresentar, eu vou dizer que objeto cultural vai ser resenhado, tá? Eu vou trazer as informações mais importantes, as informações principais sobre esse objeto resenhado, certinho? No desenvolvimento, na aula passada a gente viu que é o resumo da história, né? Aí no desenvolvimento eu vou apresentar o resumo da história. E aqui trago mais. Enquanto desenvolvimento, além desse resumo da história, eu vou trazer opiniões, argumentos, o resumo, como vocês já estão vendo aí, informações. Lembra que eu disse na aula passada
necessariamente não vai vir separado resumo de avaliação não, tá? Muitas vezes isso se entrelaça e é por isso que está aqui já para vocês no desenvolvimento do texto, tá bom? E a conclusão do texto, onde normalmente vai aparecer ali a avaliação do resenhista, tá? As indicações ou não, tá bom? Se for, por exemplo, uma peça de teatro que está em cartaz, normalmente aqui nessa conclusão ele vai dizer onde pode ser encontrada, onde é que eu vou encontrar essa peça para assistir, o valor do ingresso, como é que funciona, que horas, quando, tá bom? Essas informações podem aparecer também. E quanto à linguagem, pessoal, desse gênero textual? A gente já falou também lá nas primeiras aulas sobre esse gênero, mas vamos retomar aqui, tá? A linguagem pode ser formal ou informal. E aí vai depender muito, pessoal, vai depender do leitor, vai depender de onde esse texto vai ser veiculado, tá bom? E vai depender também do objeto resenhado, assim como todo texto, tá? Os textos dependem muito disso, depende de quem vai ler, para quem que eu estou escrevendo esse texto, tá bom? Onde é que esse texto vai aparecer, vai ser veiculado, tá bom? E qual é o objeto resenhado aí no caso da resenha? Depende muito, tá? Então a linguagem pode ser formal ou informal. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. A linguagem formal, ela vai se preocupar mais com as normas da gramática, tá bom? A linguagem formal não tem essa preocupação. Então você está diante de um texto, a professora passou um texto para você ler e uma das questões ela perguntou se a linguagem empregada ali é formal ou informal. Como é que eu vou saber? Você volta lá no texto, dá uma lida, você vai ver se o texto empregou ali as regrinhas da gramática, se preocupou com as regras da gramática, se o texto não está trazendo palavras reduzidas, não está trazendo gírias, por exemplo. Se não tiver isso, você sabe que está diante de uma linguagem formal. Agora, se você perceber gírias, uma linguagem mais descontraída, menos preocupada com as regras da gramática, aí você sabe que está diante de uma linguagem informal, tranquilo? Emprego de vocabulário específico, isso acontece muito na resenha porque depende muito do objeto resenhado. Ora, se eu estou falando sobre um filme, vai ter uma linguagem ali mais voltada para esse meio, então você vai encontrar palavras ali que você só encontra nesse meio, no meio do cinema, por exemplo, do filme, ok? Se for um livro, e aí dependendo também do livro, se for um livro que explora questões mais científicas, aí você vai encontrar palavras lá, vocabulários desse meio científico, tá bom? Então, depende muito do objeto resenhado, ok? Mas há sim esse emprego de vocabulário específico. Se for, por exemplo, uma peça de teatro que está sendo resenhada, você vai encontrar vocábulos ali, vai encontrar palavras ali que você só encontra nesse meio artístico, tá bom? Uso de adjetivos que expressam a opinião do resenhista. Isso aqui a gente já até percebeu nas nossas aulas anteriores, né? A resenha, ela não só descreve o objeto resenhado, não só apresenta o objeto resenhado, mas ela também traz ali um juízo de valor, tá? A opinião de quem escreveu aquela resenha, de quem leu o livro, de quem assistiu ao filme, de quem assistiu à peça, tá bom? Então, para emitir esse juízo de valor, eu vou me utilizar de adjetivos, tá bom? Que são palavras ali que trazem características, qualidades, ok? Então, por isso que é muito frequente aqui nesse gênero textual. Deu para entender até aqui, pessoal? Retomou aí tudo que a gente já viu até agora sobre o gênero resenha? Maravilha! Vamos adiante, tá bom? E aí, quanto à nossa habilidade, pessoal? Nossa habilidade é distinguir em textos jornalísticos um fato da opinião relativa a esse fato. Mas vamos lá. Antes de estudar essa habilidade aqui por inteiro, vamos entender o que é fato e entender o que é opinião. Depois vai ficar bem mais simples entender a nossa habilidade, certo? Fato, pessoal, é o resultado acabado ou que está prestes a ocorrer, tá bom? Evento. O fato está prestes a ser consumado, é algo certo, digamos assim. Coisa cuja realidade pode ser comprovada. Pessoal, grava isso, tá? Coisa cuja realidade pode ser comprovada. Verdade. A fiscalização das barracas ilegais é agora um fato, por exemplo, né? Então, olha só, o que é fato? É tudo aquilo que pode ser comprovado. Resumindo tudo isso que eu acabei de ler para vocês, o que é fato? É tudo aquilo que pode ser comprovado, tá bom? Entendido? Já a gente vai ver uns exemplos, vai ficar bem mais fácil. E opinião? Opinião é a maneira usada para julgar algo ou alguém.
aquilo que se pensa em relação a um assunto ou a uma pessoa. É o parecer, tá bom? É o ponto de vista. Por exemplo, não tenho opinião sobre uma notícia que saiu, uma novela nova, qualquer assunto. Se eu não tenho uma opinião, eu vou ficar calado, não vou dizer nada, tá bom? Demonstração de um pensamento pessoal em relação a algo ou alguém. Avaliação, julgamento, tá bom? Então grava isso também. Opinião é aquilo que se pensa em relação a um assunto ou a uma pessoa, tá bom? É aquilo que eu penso, que pode ser totalmente diferente do que você pensa, tá bom? Então aí a gente já percebe a diferença de fato para opinião, ok? Vamos entender um pouco mais? Trouxe aqui um exemplo para facilitar a vida de vocês. Fato e opinião. Vamos ver logo aqui o que diz no fato. As plantas carnívoras gostam de atrair animais como insetos, aracnídeos e até mesmo anfíbios, répteis e aves. Ela ingere e utiliza os nutrientes de suas presas. Isso aqui é um fato, é algo que pode ser comprovado. Só você falar aí com seu professor de biologia, você ir para um livro de ciências, você dar uma pesquisadinha, se pode ser comprovado, é um fato. Agora alguém chegou e disse assim: eu acho que as plantas carnívoras são assustadoras e a capacidade que elas têm de devorar pequenos seres me deixa agoniado. Isso aí é uma opinião, é o que alguém pensa sobre este fato, tá bom? E é por isso que a gente fala lá na habilidade, né? Uma opinião relativa a um fato, ok, pessoal? Deu para perceber aí? Olha só, o fato aqui não há o que questionar, é fato, é algo que pode ser comprovado. A opinião pode ser questionada, por exemplo, esta pessoa aqui diz que acha as plantas carnívoras assustadoras. Tem gente que adora planta carnívora, que até cria, que acha uma maravilha. Então, olha aí, totalmente discordante, diferente, não é? Então, perceberam a diferença? Ficou tranquilo até aqui? Conseguiram compreender o que é fato, o que é opinião? Vão exercitando aí, analisando o discurso das pessoas, analisando como as pessoas conversam, analisando o que vocês leem, o que vocês ouvem. Se pode ser comprovado, é fato, tá bom? Se não há essa questão da comprovação, se deixa dúvidas ali, se deixa questionamentos, aí você está diante provavelmente de uma opinião, certinho, pessoal? Deu para compreender? Ótimo, vocês vão entender um pouquinho mais lá para frente, tá bom? Conforme vão exercitando essa habilidade. E aí eu trouxe aqui uma leitura novamente do nosso gênero textual resenha. A gente vai se deparar aqui com a resenha do filme Como Treinar o Seu Dragão. Vocês já assistiram? Não assistiu ainda? Vamos ver se depois da leitura dessa resenha vocês se interessam por ver o filme ou não, né? Então vamos lá, pessoal. Resenha do filme Como Treinar o Seu Dragão. Uma das melhores animações da minha vida, Como Treinar o Seu Dragão, apresenta uma linda história que entrelaça relacionamentos como o amor entre pai e filho, amigos e comunidade. Não é apenas um filme, é um exemplo de respeito e compreensão ao diferente. Então aqui já está apresentando o objeto que vai ser resenhado. Um filme que se chama Como Treinar o Seu Dragão. Aí tem a ficha técnicazinha, né? Igual na aula passada. O nome original do filme, a data que foi lançado, a duração do filme, o gênero, quem dirigiu o filme, tá bom? E o ano de produção. Todas as informações podem ser trazidas ali, podem ser comprovadas, tá bom? Vamos adiante. Baseada no livro homônimo da escritora Cressida Cowan, a DreamWorks adaptou Como Treinar o Seu Dragão para as telonas, uma das melhores animações que eles já fizeram. Então, olha aí, aquela mistura já de apresentação, né, de fato e também de opinião, digamos assim. A história é protagonizada por Soluço, e aí entre parênteses vem o nome do ator que representa aí o personagem, tá? Um menino magrinho, pequeno, um pouco desastrado e que sonha ser como seu pai algum dia. Um viking forte, valente matador de dragões. É muito interessante como é apresentada a masculinidade de Soluço. Enquanto todos os homens demonstram força física, brutalidade e coragem, Soluço não apresenta força física nem a dureza de um viking.
Porém, possui uma coragem ainda maior em assumir seu medo e ter a empatia de ir contra sua cultura para salvar uma vida. O protagonista tem uma sensibilidade que qualquer ser humano pode sentir, mas como não é comum em um homem da cultura em que ele vive, ele sofre rejeição dentro e fora de casa. Outro ponto que a DreamWorks acertou em cheio foi as imagens dos dragões. Estavam impressionantes. Cada dragão tinha suas próprias características, desde tamanhos e cores diferentes, até a forma que atacam, soltando larva, veneno, fogo e etc. O visual do filme inteiro se completa e encanta quem assiste. Porém, os dragões estavam incríveis. Eles foram desenvolvidos baseados na mistura de vários animais. Falando nos dragões, Banguela não era como nós conhecemos no filme. No livro, o dragão é verde e vermelho. O nome Banguela também tem outra origem. Nele, o dragão tem apenas um dente e o perde no decorrer da história. Todas as mudanças foram autorizadas pela autora Cressida Cohen. Já que estamos falando dos personagens, é bom lembrar um pouco dos principais. Estoico é a representação do pai que cria o filho para seguir seu exemplo, sem mesmo entender seus desejos e anseios. Com o tempo, ele percebe que o seu filho vai contra suas expectativas e se irrita com ele, além de não confiar mais nele. Lembrando que estoico é o estereótipo de Viking forte, valente, líder de Berk, onde eles vivem, né? Bocão é um amigo de longa data e conselheiro de estoico, que se transforma em um padrinho de soluço e tenta orientar e guiar ele. A personagem Astrid não existe no livro, porém os roteiristas conseguiram estruturar uma personagem forte que cresce ao longo da história. O martelo usado por Estoico foi criado à semelhança do martelo de Thor, o Mjolnir. Falando na cultura nórdica, toda a trilha sonora foi inspirada nas músicas nórdicas. Muitas informações, né? O filme recebeu várias indicações a prêmios, como o Oscar de 2011, melhor filme de animação, melhor trilha sonora, Globo de Ouro 2011, melhor filme de animação, BAFTA 2011, melhor filme de animação. Como Treinar o Seu Dragão teve mais 2 filmes como sequência, encerrando com o terceiro longa. Então tá aí, pessoal. Mais uma resenha aqui lida, tá bom? Vocês puderam perceber aí tudo que a gente já veio estudando até aqui sobre esse gênero textual. O que é a resenha? Um texto que descreve um objeto cultural e traz também uma avaliação de quem o escreve, tá bom? Certinho? Então aqui a gente já está adiante, vou retomar aqui só para a gente percebendo, né? O título, né? Essa questão do título, gente, ela é muito opcional, tá bom? Muitas vezes a pessoa só escreve resenha do filme tal, quando a gente vai pesquisar nos sites a gente encontra muito assim. Mas pode ser que você dê um outro nome, tá? Vai depender muito aí de quem escreve. Quer trazer um título que de alguma forma remeta ao objeto cultural, pode ser também, tá bom? Aí aqui já começa de novo a apresentação que eu falei para vocês, aquele início, eu vou apresentar o objeto que eu vou resenhar. Pode haver essa ficha técnica ou não, tá bom? E aí em seguida continua já o desenvolvimento do texto. Um pouco do resumo da história e a avaliação de quem escreve a resenha, tá bom? Isso fica muito claro aqui para vocês. Lembra, quando você quiser identificar a avaliação de quem escreve, procure aqueles trechos ali que trazem os adjetivos, né? Os adjetivos ali vão mostrar a avaliação do resenhista. Quando ele fala que, vou botar bem aqui no início que dá para vocês verem, uma das melhores animações da minha vida. Isso aí já é uma avaliação do resenhista, tá? E aí nota que aqui já pode ser totalmente diferente de outra pessoa. Pode ser que alguém tenha assistido o filme Como Treinar o Seu Dragão e não tenha tido essa mesma emoção ao ver o filme, né? Pode ser que tenha outras animações favoritas, tá bom? Então você vai percebendo isso quando ele vai trazendo ali
o que ele pensa sobre o objeto resenhado. Quando ele diz assim, ó, não é apenas um filme, é um exemplo de respeito e compreensão ao diferente. Isso aqui também já é a avaliação do resenhista. E nota que essa avaliação já aparece aqui bem no início, bem na apresentação. Então, por isso que eu falei para vocês lá no início que é um texto um pouco mais livre nessa questão da produção, tá? Vai depender muito de quem vai escrever, para quem vai escrever, que objeto vai ser resenhado ali, tá bom? Mas a gente consegue perceber aquela estrutura que eu falei para vocês. Apresentação do objeto resenhado, resumo do objeto, tá bom? E a avaliação de quem escreve a resenha. Tranquilo, pessoal? Normalmente vem essas informações também entre parênteses, quando se trata de um filme, por exemplo, vem o nome ali dos atores e das atrizes, das pessoas que estão envolvidas na produção, ok? E aí vamos para a nossa atividade, para ver aí o que vocês aprenderam até aqui, para ver se vocês relembram do que nós vimos, sobretudo relacionado ao gênero textual e à habilidade de hoje, tá bom? Ainda lembram aí? Já sabem diferenciar fato de opinião? Tranquilo? E aí é interessante lembrar da nossa habilidade, porque ele fala de opinião relativa ao fato, tá bom? Muito cuidado com isso, gente. Fato é aquilo que pode ser comprovado e opinião é o que eu penso, o que eu acho relacionado àquele fato, tá bom? Então, muito cuidado com isso. Primeira questão diz o seguinte: assinale a alternativa que apresenta uma opinião, olha a nossa habilidade já aparecendo aqui. Uma opinião relativa ao seguinte fato. Então, olha só, já trouxe um fato. Cada dragão tinha suas próprias características, desde tamanhos e cores diferentes até a forma que atacam, saltando larva, veneno, fogo e etc. Por que isso aqui é um fato? Pode ser comprovado. Se você for assistir o filme, vai perceber lá que todos os dragões têm suas próprias características, tamanhos, cores, dá para visualizar isso, pode ser comprovado, então é um fato, tá bom? Agora, qual é a opinião relativa a esse fato? Trouxe aqui 4 alternativas. A primeira diz o seguinte: no livro Banguela é verde e vermelho. Isso é uma opinião ou é um fato? E aí? As imagens dos dragões, estavam impressionantes. E aí, pessoal? Fato ou opinião? Os dragões foram desenvolvidos baseados na mistura de vários animais. E aí? E letra D, no livro Banguela tem apenas um dente e o perde no decorrer da história. Bem tranquila essa, bem fácil, não é, pessoal? Fato é o que pode ser comprovado. Se você ler o livro, você vai encontrar lá que o Banguela tem apenas um dente e perde ele no decorrer da história. Coisa que não acontece no filme, mas isso está dito lá no texto. A gente pode comprovar, então é um fato, tá bom? Os dragões foram desenvolvidos baseados na mistura de vários animais. Isso aqui não é a opinião do resenhista não, tá? Ele foi atrás e conseguiu comprovar que isso realmente aconteceu. Lendo um pouquinho, fazendo uma pesquisa sobre o assunto, ele comprovou isso, tá bom? E nessa questão a gente pode comprovar voltando lá no texto, lendo o texto, a gente encontra essa informação. Então é um fato, ok? As imagens dos dragões estavam impressionantes. E aí? Olha a questão do adjetivo que eu trouxe aqui, né? Impressionantes. E aí, pessoal? E a letra O? No livro Banguela é verde e vermelho. Isso aqui também pode ser comprovado. Se você for ler o livro, você vai encontrar lá o Banguela verde e vermelho. Se pode ser comprovado, é um fato. A única alternativa aqui, pessoal, que traz uma opinião relativa ao fato. Cada dragão tinha suas próprias características, desde tamanhos, cores diferentes até a forma que atacam, é a letra B, tá bom? Depois de analisar esse fato aí, o resenhista disse que a imagem dos dragões estavam impressionantes. Isso é a opinião dele. Pode ser que outra pessoa tenha assistido ao filme e não tenha achado tão impressionante assim. Percebe aí a diferença de fato para a opinião? Tranquilo, não é? Vamos a seguir. Segunda questão diz o seguinte: a alternativa que apresenta um fato é, olha só, o contrário da nossa questão anterior. Agora eu quero um fato, algo que pode ser comprovado, tá bom?
Os dragões estavam incríveis. Olha a questão do adjetivo que a gente falou, né? Incríveis também. Se tem adjetivo aí no meio, gente, já lembra aí da avaliação do resenhista, tá bom? Letra B. Uma das melhores animações da minha vida. Isso é o que o resenhista acha, tá? É da vida dele. Da vida de outras pessoas pode não ser a melhor animação, tá bom? O filme recebeu várias indicações a prêmios. Isso pode ser comprovado lá no texto? A gente encontrou algo que comprove essa informação? Vamos ver a letra D. Não é apenas um filme, é um exemplo de respeito e compreensão ao diferente. Isso aqui também é o que o resenhista considera, tá? São as considerações dele, a avaliação dele. Segundo ele, não se trata de um filme, só de um filme, não é apenas um filme. É um exemplo de respeito e compreensão ao diferente, mas isso é o que ele acha. Pode ser que outras pessoas não vejam dessa forma, tá bom? Então, a única alternativa aqui, que tem uma informação que a gente pode comprovar voltando lá no texto, lendo o texto, é a letra C, não é, pessoal? O filme recebeu várias indicações a prêmios. Isso aqui é um fato, pode ser comprovado. Se a gente voltar lá no texto, olha aqui. O filme recebeu várias indicações a prêmios. Como é que eu comprovo isso? Tá aí as indicações, ó. O Oscar, Globo de Ouro, BAFTA, tá bom? Tem as indicações aí. Então, pode ser comprovado, é um fato. Não pode ser comprovado, aí, né? Terceira questão. Como os personagens Solúcio e seu pai são apresentados? E aí, mais uma vez, vem aquela questão dos adjetivos que eu falei para vocês, né? Aqui é como os personagens são apresentados. Lembrando, gente, que a resenha ela não vai trazer tantos detalhes, né? Não vai trazer os detalhes mais minuciosos, porque é um texto que tem como objetivo te incentivar a ver ao filme, a assistir ao filme ou não, tá bom? Então, como é que os personagens aqui, o Solúcio e o pai do Solúcio são apresentados? Vocês lembram lá? Essa apresentação aqui dos personagens tem tudo a ver com todo o enredo da história, tá bom? Estamos falando de vikings, né? Quando você lembra de vikings, já lembra logo de homens bem fortes, né? Bem valentes, que não tem medo. E no caso aqui do Solúcio, lá no texto é dito que ele é um menino magrinho, pequeno, um pouco desastrado e que sonha ser como seu pai algum dia. E como é que é o pai dele? Lá na frente do texto já diz logo, né? O pai dele é um viking forte, valente e matador de dragões, não é isso? Então aqui a gente já começa a ver aí as características desses personagens, tanto do Solúcio quanto do pai dele, que é totalmente diferente, né? E aí, já dando um spoilerzinho aqui para vocês, o Solúcio sonha em ser como o pai dele, mas será que isso vai acontecer mesmo? E aí, pessoal? Assistam ao filme ou leiam ao livro para vocês saberem, tá bom? Então, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido bastante. A gente se vê na próxima aula, tá bom? Tchau, tchau!